Olá, tudo bem com você? Aqui é o Alan Pax, organizador do livro best-seller Negócios Digitais. Bem-vindo a mais esse vídeo. Agora eu vou trazer para você mais erros que os empreendedores cometem. E são erros que eu mesmo já cometi na minha vida e que agora aprendi as lições e quero compartilhar com você. Afinal, uma das grandes formas para a gente se desenvolver é através dos erros. Melhor dizendo, através das lições que nós tiramos com os erros. No Brasil a gente ainda é meio xarope. Muitas vezes a gente não gosta de errar, tem medo de errar. Em outras culturas isso é muito valorizado. Por quê? Porque é um processo natural de aprendizado. Uma criança é assim que ela faz. Ela vai lá, ela começa a engatinhar, depois ela começa a caminhar. E aí ela vai lá, tropeça, levanta e continua. Tropeça, levanta e continua. E assim ela vai até conseguir. Aliás, no Vale do Silício ou mesmo nos Estados Unidos, existem investidores que só investem em pessoas que já quebraram empresas. Por quê? Porque ao passar por isso, a pessoa já aprendeu uma série de coisas que aquela pessoa que está vivendo no mundo perfeito ainda não passou. Então, essa cultura de valorizar o erro é muito importante e a gente tem que mudar isso no Brasil. Afinal, olha só, muitas ideias deixam de ir para frente pelo medo de errar e isso nós temos que evitar de acontecer. E outra coisa importante, estou trazendo para você alguns erros que eu mesmo já cometi, que agora já aprendi com eles, justamente porque o inimigo é mais fácil de ser combatido quando ele é visível. Uma vez eu li isso num livro chamado Inteligência Positiva. Então, quando eu aponto os erros, fica mais fácil de você visualizar os erros e você evitar de cometê-los na sua carreira empreendedora. Esse vídeo aqui é praticamente uma continuidade de um outro vídeo que eu havia feito tempos atrás, que eu chamei de Top 10 Erros dos Empreendedores. Vou deixar aqui, junto a esse vídeo, um link para que você possa ter acesso a esse outro vídeo que eu comentei com você. Pois bem, vamos agora ao erro que eu chamei de trocar tempo por dinheiro. O que é isso, Alan? É quando você vende o almoço para comprar a janta. Isso serve não só para empreendedores, mas para qualquer pessoa. Trocar tempo por dinheiro é quando você vai lá, trabalha por um tempo, no final daquele período você recebe o dinheirinho. Tipicamente, salário. Então vai lá, trabalha, depois você recebe o seu dinheiro. Se você deixar de trabalhar, tudo bem, tem alguns benefícios, empregados e tudo mais, mas se você deixar de trabalhar, cessa a sua fonte de renda. Agora, existe uma forma mais inteligente de fazer isso. É você usar o seu tempo para construir ativos. Ativos é aquilo que gera dinheiro para você. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma empresa de software. E aí você vai lá, alguém te contrata para fazer um software sob demanda. Então o que você está fazendo nesse momento é trocar tempo por dinheiro, porque todo novo cliente vai ter um novo software por demanda. Agora, o que você pode fazer é desenvolver um produto de software que você vai poder vender para várias empresas esse mesmo produto. Perceba a diferença entre uma coisa e outra. Num, você é um novo projeto para cada cliente. No outro, você faz um projeto e vende para diversos clientes. Ou seja, esse projeto, esse produto, ele é um ativo seu. Você trabalhou uma vez e ele vai gerar receita para você diversas vezes. Então, olha só, essa mudança de filosofia muda a forma de você prosperar um negócio ou de você prosperar a sua própria vida. Nos negócios digitais, que é o que eu sou especialista, essa filosofia está sempre presente. Estamos desenvolvendo produtos que a gente pode vender diversas vezes. E não só o produto, a própria página de vendas, ela pode substituir uma equipe de vendas. Você vai aperfeiçoando a página de vendas, ela é um ativo seu. Quanto melhor você deixar a sua página de vendas, mais ela vai converter, mais clientes vai trazer. Mesma coisa, vídeos que você coloca na internet ou outros conteúdos. A gente vai fazendo vários e eles vão perpetuando na internet. Ou seja, acaba divulgando o seu trabalho de uma forma automática. Então esse vídeo que você está vendo aqui agora é um ativo que eu estou construindo. Eu vou gravar ele uma vez e talvez daqui a alguns anos ainda haja pessoas que estejam assistindo esse vídeo, gerando valor para ela e conhecendo melhor o meu trabalho. Portanto, deixe de trocar tempo por dinheiro. Comece desde já a construir ativos. Um erro muito comum dos empreendedores é querer abraçar o mundo. Agora eu vou ilustrar isso, inclusive, porque você não deve fazer isso aqui no Flipchart. Mas olha só, nós temos a tendência
de ter um produto para vender para todo mundo. De repente nós temos um produto que realmente pode atender a todo mundo. Mas se a gente fizer a comunicação para todas as pessoas ao mesmo tempo, nós não vamos conversar com ninguém. Isso é anti-intuitivo e acredite em mim, funciona muito quando você direciona a sua comunicação. Uma outra coisa anti-intuitivo é que se você deixar vendendo um produto por mais tempo, ele vai vender mais. Isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes, se você dá um prazo limitado para as pessoas comprarem, é o que nós chamamos nos negócios digitais de lançamento, gera muito mais venda. Porque, afinal, a pessoa, aquilo que é mais escasso, as pessoas desejam mais. Você represa a demanda, abre por tempos em tempos apenas as vendas e isso acaba gerando mais venda. Portanto, cuidado com querer abraçar o mundo. E agora eu vou trazer para você um pouquinho de teoria, me permita só um pouquinho de teoria, mas para que você entenda essa questão perfeitamente. E a partir do momento disso que eu vou te apresentar, a sua ideia vai mudar bastante, vai ficar mais clara de como você deve agir para que você tenha mais resultado no seu negócio, seja digital ou no mundo tradicional de empreendedorismo. Vou compartilhar com você rapidamente algo que eu aprendi no livro O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell. Eu recomendo fortemente que você compre esse livro e faça a leitura do livro O Ponto da Virada. Nesse livro, ele explica por que é que as epidemias acontecem, o que deflagra uma epidemia. Isso pode ser de um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser de um comportamento, pode ser do uso de um produto e assim por diante. E o contrário também é verdade. Existe algo que diminui a epidemia, que estanca a epidemia. E isso é o que ele chama de um ponto da virada. Quando você atinge um certo ponto, um certo percentual da população, a epidemia vai ser deflagrada. Quando você recua desse ponto, a epidemia vai morrer. Então vamos lá, só um pouquinho de teoria, daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro na sua mente. O que acontece é, a população ela é dividida em 5 tipos de pessoas. Lembrando que a curva que eu vou desenhar aqui é um gráfico, segundo o Gladwell, foi levantado com mais de 500 experimentos realizados na década de 60, ok? Essa curva se chama Lei da Difusão da Inovação. Então, existem 5 tipos de pessoas. A curva representa esse formato aqui, ok? Os 5 tipos de pessoas, o primeiro são os inovadores, tá? Escrevi aqui, inovadores, ok? Matematicamente, isso representa apenas 2,5% da população. 2,5% da população. Existe um segundo grupo, que é chamado de adeptos iniciais. Adeptos iniciais. Atenção redobrada a este grupo. A gente já vai falar sobre eles, tá? Isso, estatisticamente, representa 13,5% da população. Aí existe um terceiro grupo, que é conhecido como maioria inicial. Maioria inicial. Isso aqui representa 34% da população. O quarto grupo se chama maioria posterior. Também representam 34% da população. E finalmente existe aqui 16% da população que são os retardatários. Então o que acontece é, todo novo produto, toda nova moda, todo novo costume representa, toda inovação, melhor dizendo, representa essa curva aqui. Existem 5 tipos de pessoas. Os inovadores são aqueles que criam, são aqueles que têm a criatividade aplicada a algo útil, ou seja, são aqueles que inovam. E, tipicamente, apenas 2,5% da população são inovadores. Aí existe um outro grupo chamado adeptos iniciais, que são 13,5% da população. São aquelas pessoas, atenção a esse grupo, são aquelas pessoas que gostam de ser os primeiros a adotar um costume, a usar um produto. Eles gostam de ser os primeiros. Essa é a característica desse grupo. E é importante, essas pessoas aceitam produtos mesmo que eles estejam ainda imperfeitos. Eles gostam, esse grupo gosta de se sentir parte do desenvolvimento daquele produto. Tipicamente na indústria automobilística, são aqueles compradores que quando lançam um carro, lançam um carro comum assim, mas quando ele lança, é lançado com cores laranja, verde, bem chamativas. Por quê? Porque estão mirando nessas pessoas. Essas pessoas fazem questão de ser diferentes dos outros. E daqui a pouco você vai entender por que isso é mais importante saber dessa característica desse grupo. E aí o que acontece? Existe a maioria inicial, 34% das pessoas, que só fazem
fazem um uso de um produto ou adotam um costume e tudo mais a partir do momento que algumas pessoas já estiverem utilizando. E aí existe o grupo da maioria posterior que só faz o uso daquilo depois que pelo menos metade das pessoas já fazem uso. E finalmente tem um quinto grupo, que é o grupo dos retardatários, que é aqueles que não querem saber de inovação jamais. Só usam aquele produto porque não tem mais outra opção no mercado. Demora demais para chegar nesse grupo. E como eu falei, o erro das pessoas é querer abraçar o mundo. Então se você tem um produto ou um serviço que você queira levar para todas as pessoas ao mesmo tempo, vai acontecer esse grande problema. Você vai estar mirando em 3 grupos de pessoas que representam estatisticamente 84% da população, sendo que eles não vão consumir seu produto ou serviço nesse momento. Por quê? Porque precisa um grupo de pessoas usarem antes. As pessoas precisam perceber que já tem gente fazendo uso daquilo. Por isso, o grupo dos adeptos iniciais ganham ainda mais valor. Portanto, quando você está com uma inovação, está trazendo algo novo para o mercado, saiba dessa curva. Tenha ela presente na sua mente. E saiba que, quando você traz algo novo, a maioria das pessoas ainda não está pronta para aquilo. Então as pessoas podem criticar, dizendo que aquilo não funciona, que não serve para ela, porque simplesmente ainda não é hora para elas. Para que você blinde a sua energia, fique na energia positiva, sabe então que é neste grupo que você tem que mirar no começo. Agora é importante, a comunicação com este grupo é diferente da comunicação com o restante. Esse grupo, como eu falei no exemplo do carro, eles querem as coisas mais esdrúxulas, querem aquelas coisas mais chamativas, tem um linguajar de ser o primeiro a usar aquilo. Agora, o restante é o contrário, você tem que provar que já tem um monte de gente usando aquilo, que aí sim está na hora deles comprarem, tá? Aí é uma conversa um pouco mais tradicional, menos inovadora. Agora, o grande lance é o seguinte, é o que está no livro do Malcolm Gladwell. Ele descobriu, através de vários experimentos, que existe um ponto que a epidemia, o costume se deflagra e se passar daquele ponto vai chegar em 100% da população. Esse ponto é mais ou menos aqui, na casa dos 18% da população. Se você atingir esse ponto, vai chegar em 100%. Então, olha só, ao invés de você querer abraçar o mundo e falar com 100% da população no início, o que você deve fazer é mirar nesse grupo, porque se você somar esse grupo com esse, já dá 16%. E aí, com muito menor esforço, você tem que fazer aqui atingir mais 2% apenas. Se você mira nesses 16% e depois consegue com menor esforço atingir esses outros 2%, vai chegar no 100% futuramente. Então perceba que essa é uma forma muito mais inteligente de você construir o seu negócio. Você saber com quem você tem que falar no início, você tem que saber qual é o linguajar que você tem que utilizar no início e depois como transformar a sua comunicação mirando, ao invés de 84%, você tem que mirar apenas uma pequena fatia para que chegue no 100%. Existe uma passagem sensacional de um filme chamado O Diabo Veste Prada que exemplifica bem isso. Lá tem 2 personagens, a Emily, ou Emily, não me lembro, que é estagiária numa revista de moda. E tem a personagem Miranda, que a atriz é a Meryl Streep, ela é a diretora, ela é a editora dessa revista. E quando a estagiária chega, e a estagiária é totalmente fora de moda, apesar de trabalhar numa revista de moda, ela chega lá e dá risada da cena que ela vê, onde estão as pessoas discutindo se usam o cinto A ou o cinto B. E é muito próximo aquilo. E ela cai na risada por aquilo. Aí nesse momento a Miranda, ela dá uma aula sobre isso aqui praticamente para Emily, ou Emily. Ela fala para a estagiária que ela acha que ela não é influenciada pela moda. Tá? Mas aí ela começa a explicar como é que a roupa que ela está usando hoje, que a estagiária acha que não é influenciada pela moda, na verdade foi decidido 7 anos atrás naquela mesma sala. Ela explicou como é o caminho que foi desenvolvida a roupa, que passou por A, por B, por C, e aí finalmente chegou no grupo dela, das retardatárias, e ela ter comprado aquela roupa numa loja de departamento. Portanto, a Miranda sabia exatamente do comportamento das pessoas toda vez que literalmente se lança moda. Enfim, portanto, não queira abraçar o mundo. Saiba que as pessoas têm o momento certo para poder adquirir aquilo. Se você tem um produto muito bom, um serviço muito bom que transforma a vida das pessoas, cedo ou tarde vai chegar em 100% das pessoas. Para isso, então, mire seus esforços, seus recursos financeiros, de tempo e energia, tudo nessa parte da curva para você colocar o seu produto no mercado. Essa é a lei da difusão da inovação. Não substitui você ler o livro. Recomendo fortemente, mais uma vez, que você leia o livro O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell. E agora vamos a mais um erro comum entre os empreendedores. E atenção a esse,
pois ele é uma coisa que pouca gente percebe que acontece. E o erro é deixar de se blindar de influências negativas. O que é isso, Alan? Influências negativas é quando você está em contato com pessoas ou assuntos ou notícias que colocam você para baixo, tiram a sua coragem de agir. Olha só, e nós empreendedores temos que redobrar atenção a isso, pois a grande maioria das pessoas, elas não têm a mesma mentalidade que nós temos. E aí, as pessoas prezam muito por segurança, enquanto os empreendedores, eles sabem que segurança não é uma palavra que combina muito com o empreendedorismo. Afinal, o empreendedorismo é sempre cheio de altos e baixos, é assim que funciona a coisa e tá tudo certo. E isso acontece, pois afinal, empreender é uma coisa de risco. Empreender gera muito resultado para as pessoas e, tradicionalmente, aquilo que gera mais resultado também tem risco maior. E é por isso que há esses altos e baixos. E uma forma de você diminuir os vales, os baixos, é quando você se blinda das influências, das energias negativas. Como eu disse, as pessoas comuns, aquelas que não são empreendedoras, elas prezam por outras coisas, têm outros valores. E muitas vezes as influências negativas vêm das pessoas próximas de nós, especialmente aquelas que mais amam a gente. Olha só que coisa interessante. As pessoas que estão próximas da nossa família, por exemplo, amam a gente. Elas querem o nosso bem. E, no entanto, muitas vezes elas estão fazendo uma influência negativa na gente. Por quê? Porque a mentalidade é realmente diferente. Então, o que você deve fazer, e eu falo isso de causa própria, eu já fiz tudo isso que eu estou falando para você, é você saber dosar as coisas. Se existem pessoas que estão derrubando seus sonhos empreendedores, a sua visão empreendedora, essas pessoas você tem que ponderar na hora de conversar. Eventualmente você pode evitar de conversar ou, quando conversar, entender que a pessoa tem um ponto de partida muito diferente do seu e está tudo certo. Outra forma de você se blindar disso é estar junto de pessoas que têm o mesmo mindset que você. Então, ao invés de você gastar tempo com pessoas que não entendem de negócios, esteja próximo de pessoas que entendem de negócios, pois aí sim essas pessoas passam pelas mesmas dores, pelos mesmos conflitos e enfrentam os mesmos desafios que você. Por isso, aí você vai conseguir obter uma energia positiva, melhor do que falar com pessoas que não entendem de negócios. E atenção, o que eu estou falando aqui também serve para as notícias. Quando você liga a televisão hoje, você só vê desgraça, né? E quando você consome desgraça, nós somos aquilo que nós consumimos. Então, portanto, tome cuidado com aquilo que você consome em rádios, em TVs, em jornais, etc. Procure blindar você mesmo das influências negativas. E agora, mais um erro comum dos empreendedores. E redobre sua atenção, pois o que eu vou dizer aqui é contra-intuitivo. E o erro é colocar foco no produto. Como assim, Alan? O erro é colocar o foco no produto. Não deveríamos ter um produto sensacional para as pessoas? Sim, claro que você deveria. Só que o produto sensacional para as pessoas é construído de uma outra forma que não é colocando o foco no produto. Olha só, acompanhe. O que você deveria fazer é colocar foco na solução do problema e não no produto. O produto é um meio pelo qual você vai solucionar um problema. Então, a forma tradicional de construir um negócio, tá? É desta forma aqui. Eu desenho aqui para você 2 triângulos, 2 pirâmides, ok? A forma tradicional de se construir um negócio, a forma intuitiva, é você colocar foco no produto. E aí você estabelece uma estratégia para quê? Para colocar esse produto no mercado. Então, para ter a sua visão de mercado cumprida. Essa é a forma tradicional. Existe uma forma mais inteligente que vem do universo das startups, que é esta aqui. É o contrário. Primeiro é você decidir qual é a sua visão, qual é o espaço no mundo que você quer ocupar, qual é o problema que você quer resolver e de quem. Uma vez que você tem isso claro, definido, coloca foco nisso, aí você vai estabelecer estratégias para quê? Para colocar e construir o produto ideal e colocar esse produto no mercado. Veja que isso muda o jogo. Você ter foco na resolução do problema faz muito mais diferença do que você colocar foco no produto. Quando você coloca o foco no produto, você fica míope. Você fica com a visão depois do produto. Agora, se você tem a visão completa antes, você pode ser que não seja o produto A que você vai ter que levar para o mercado. Pode ser que seja o B, pode ser que seja o C.
O que vale dinheiro no empreendedorismo é resolver problemas. Anota essa daí. Você precisa ser um caçador de problemas, um grande resolvedor de problemas. É isso que vai fazer com que o seu negócio seja bem sucedido. Por isso, essa é a ordem mais inteligente de você atuar. Agora, para que você memorize isso, imagine que essas duas pirâmides estejam em cima de uma mesa. Qual você imagina que vai parar em pé por mais tempo? Evidentemente, é esta. Portanto, repito, coloque foco na solução do problema e não no produto. Claro, você vai trazer o melhor produto possível para a pessoa para resolver aquele problema. Você não vai deixar de investir no melhor produto possível para a pessoa, mas saiba que antes de tudo você tem que resolver um problema com aquilo. E agora mais um erro dos empreendedores: desistir antes da hora. Quero que você fique ciente da importância de persistir no seu negócio, ao invés de desistir antes da hora. Aliás, tem dois momentos cruciais em que as pessoas costumam desistir. Um deles é logo antes de começar. Isso mesmo, a pessoa vê um monte de informação sobre várias coisas, sobre empreendedorismo, mas não começa, desiste antes. No mundo dos negócios digitais, isso acontece demais. As pessoas estudam e não implementam, desistem antes da hora. E aí, outro momento que as pessoas desistem é o momento em que começou a trabalhar, está quase gerando resultado, está trabalhando, está ralando e de repente, quando está próximo de achar o filão de ouro, desiste de persistir, desiste antes da hora. Uma vez eu vi um desenho que ficou muito bacana, se eu encontrar, inclusive vou colocar junto a esse vídeo, tá? Que é uma pessoa num jardim e ela cavava, fez vários buracos no jardim, só que eram buracos rasos. E aí, de repente, tinha uma imagem olhando assim, como se estivesse olhando dentro da terra. O poço que ela estava procurando ali era um pouquinho mais para baixo. Ou seja, ela cavou ali 1 metro, sendo que se ela cavasse um pouquinho mais profundo, o primeiro poço ali, o primeiro buraco, teria encontrado o poço. E no final, essa pessoa nesse desenho tinha um jardim todo esburacado e não chegou onde teria que chegar. Portanto, avalie se você está prestes a desistir, se você não deveria ir um pouquinho mais além e encontrar aquilo que você precisa. Afinal, há mais de 80 anos atrás, Napoleão Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, que estudou por 25 anos as maiores fortunas do mundo, percebeu que só tem sucesso, só acumula fortuna aquelas pessoas que persistem. Ou seja, que deixam de desistir. Portanto, se você tem um objetivo claro, persista. Muitas vezes você tem que fazer um desvio no caminho e tá tudo certo. Mas se você, ao primeiro obstáculo, desistir, você jamais vai chegar no seu objetivo. Um grande amigo meu nos negócios digitais, o Conrado Adolfo, costuma dizer que são 3 passos para você chegar no sucesso. O primeiro passo é você falhar, é você fracassar. São os erros que você comete para aprender. O segundo passo é persistir. E, finalmente, o terceiro passo é o sucesso. E já que estou citando outras pessoas, também quero citar alguma coisa do João Pedro Rezende, fundador do Hotmart, que é uma plataforma que dá sustentação aos negócios digitais. O João Pedro, ele comenta que a hora de você desistir é a hora que você perde a paixão por aquilo. Nunca é na hora que as coisas estão dando errado, mas sim só no momento se você perder paixão por aquilo. Portanto, se você tem um objetivo claro e está apaixonado por esse objetivo, não desista, persista. Um erro comum é as pessoas desistirem antes da hora. E agora, mais um erro comum dos empreendedores. Quer ver só? Quais são os seus mentores? Você sabe da importância de ter um? Pois bem, o erro que às vezes as pessoas não enxergam, lembrando que o inimigo é mais fácil você combater quando você enxerga, então um erro que alguns empreendedores não enxergam é querer fazer as coisas sozinho. E é normal que isso aconteça porque empreendedores, como eu disse já antes, são seres solitários. A grande maioria das pessoas não tem a mesma mentalidade dos empreendedores. Por isso, é vital ter bons mentores. Como é que se encontra um bom mentor? Na verdade, primeiro você descobre qual é o obstáculo, qual é o desafio que você está tendo agora. O seu desafio é construir um negócio do zero? O seu desafio, de repente, é um pouco mais específico? De repente, é tráfego para o seu negócio digital? Estou citando aqui negócio digital porque eu sou especialista nisso. O seu desafio, de repente, é na parte de finanças? Enfim, você deve procurar um mentor que já tenha passado pelas experiências que você ainda vai passar. Isso pode encurtar anos da sua vida. É um atalho muito favorável para que você prospere, para que você chegue ao sucesso mais rápido, de uma forma mais assertiva e correndo muito menos riscos.
Um bom mentor para você, além de já ter vivido as experiências que você vai passar ainda, é importante que você tenha os mesmos valores, compartilhe mesmos valores pessoais, pois assim vocês vão vibrar na mesma energia, na mesma sintonia e com isso você vai conseguir gerar resultados melhores. Existe um termo da física que é a ressonância, né? Eu sou engenheiro, né? Então trouxe esse termo. Ressonância é quando dois objetos vibram numa mesma frequência e isso gera uma energia muito maior. É aquele famoso caso de quando os soldados passam marchando numa ponte e de repente entra na frequência de ressonância da ponte e a ponte começa a oscilar. Portanto, evite esse erro de querer ser um lobo solitário. Esteja junto de outros empreendedores que têm a mesma mentalidade que você e busque ter mentores. Esses mentores eventualmente podem ser virtuais. De repente são pessoas que você modela e quer seguir os mesmos passos dessa pessoa. Mas o que eu recomendo para você é literalmente que você contratar um mentor. Alguém que você tenha afinidade. Garanto para você, esse investimento vai valer muito a pena. Ao administrar o capital do seu negócio, você encara investimento como custo? Pois bem, se isso acontece, alerta, tome muito cuidado. Afinal, toda empresa, como diria um amigo meu chamado Marcelo Germano, ele é como unha, você tem que sempre cortar custos. E se você encarar investimento como custos, sabe o que vai acontecer? Você cada vez vai cortar mais os investimentos. Só que investimento, uma empresa, qualquer negócio sem investimento, ele vai simplesmente morrer cedo ou tarde. Afinal, investimento é, como o próprio nome diz, é aquilo que você investe para quê? Para ter um retorno maior no futuro. É diferente dos custos. Os custos é aquilo que você precisa para rodar o negócio, certo? Então, a mão de obra, matéria-prima, aluguéis e tudo mais que compõe os custos de um negócio. Pode ser custos fixos, né, ou custos variáveis. Tipicamente, um produto físico tem o custo lá de mão de obra, custo de manufatura, que é proporcional à quantidade de unidades que você produz. Isso são custos variáveis. Os outros são os fixos. Você aluga um galpão, você tem uma fábrica, aluga um galpão, você tem uma mão de obra administrativa lá, tudo mais. Tudo isso são custos fixos. Agora, investimento não é nem uma coisa nem outra. Investimento é aquilo que você coloca dinheiro para que ele se multiplique depois futuramente. Tipicamente nos negócios digitais, que é o mundo da onde eu venho, investimento muito importante é investimento em tráfego. Quando você coloca investimento no seu negócio digital, por exemplo, você coloca R$1 aqui, você quer que saia mais reais do outro lado. Agora, se você colocar 0 aqui, é perigoso sair 0 desse outro lado. Então, a dica é que você construa essa máquina digital, caso você não saiba como fazer isso. Junto a esse vídeo existe ainda um link, existe outro material para que você conheça como construir essa máquina de geração de renda, onde você coloca R$1 e sai mais do que R$1 do outro lado. Muitas vezes você coloca R$1 aqui e sai R$2, R$3, R$4, R$8. Tem casos que acontece isso no mundo dos negócios digitais. Mas enfim, isso é investimento. Portanto, no seu negócio você tem que equilibrar as duas coisas. Tem que ter a cabeça de empreendedor, que é uma cabeça de investidor. Também tem que ter a cabeça de administrador, que é aquele que controla os custos. Só que você não pode deixar que o administrador ultrapasse o papel do empreendedor, porque senão você vai só reduzir custos e a empresa vai zerar em algum momento. O empreendedor ele precisa estar no controle do administrador. É preciso equilibrar esses dois papéis seus na empresa. Para você saber mais sobre isso, existe um livro chamado O Mito do Empreendedor, que explica isso com maestria. Recomendo fortemente. Eu sempre digo que O Mito do Empreendedor é um livro obrigatório para todo empreendedor. Ok? Então, papel de administrador, controle de custos. Papel de empreendedor, mentalidade de investidor. Jamais deixa que esse aqui assuma o papel desse. Esse aqui tem que estar no controle sempre. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ver para crer ou crer para ver? Você é qual? Pois bem, se você for como a maioria das pessoas, você é daqueles que precisam ver para crer. Agora, se eu estou falando com você agora e você tem o espírito empreendedor, é melhor mudar um pouquinho essa crença, mudar essa chave. Pois para os empreendedores é preciso crer para ver. Isso mesmo, é preciso ir na contramão da grande maioria das pessoas que precisam ver para crer. Afinal, como eu costumo dizer, tudo que está ao nosso redor, um dia foi apenas uma ideia na cabeça de um empreendedor. São os empreendedores que constroem o mundo. Se os empreendedores não tivessem essa ideia antes das outras pessoas e tivessem a coragem de agir, as coisas não existiriam. Por isso que é preciso
crer para ver. Na verdade, o que acontece é que os empreendedores eles veem também para crer. Só que eles veem uma coisa intangível, abstrata, é apenas uma ideia. Então elas têm essa visão antes da coisa acontecer e por isso os empreendedores são chamados de visionários. Portanto, tome cuidado se você estiver cometendo esse erro de precisar ver para crer. Isso não combina com o mindset de empreendedor de sucesso. O empreendedor de sucesso ele precisa sim crer antes que a coisa exista. Ele precisa sim dar esse passo de coragem. Afinal, coragem não é a ausência de medo, mas sim agir apesar do medo. Como eu disse nessa sequência de vídeo de erros, eu estou apresentando para você erros que eu mesmo já cometi e que hoje estou deixando claro para você, para que você enxergue. Afinal, o inimigo é mais fácil de ser combatido quando ele é visível. Essa frase, como eu disse antes, eu tirei de um livro chamado Inteligência Positiva. Espero que, ao alertar você de todos esses erros, algumas luzes, algumas ideias, algumas sacadas aconteçam na sua mente para que você possa corrigir os rumos do seu negócio e entrar num trilho mais próximo, mais direto à prosperidade do seu negócio, ao sucesso do seu negócio. E agora, mais um erro muito comum dos empreendedores. Inclusive, é motivo de inveja e fracasso na vida dos empreendedores. Por isso, redobre a sua atenção, pois pouca gente enxerga isso. E o erro é você olhar o palco e não os bastidores da pessoa que você acompanha. É claro, quando você vê a pessoa no palco, ela está ali com os holofotes nela, tudo brilhando, tudo perfeito. Mas a pergunta é, o que acontece nos bastidores desse empreendedor? Afinal, todo evento de mágica, por exemplo, você vê a mágica acontecendo, mas você não vê o truque por trás. Então o que acontece? Muita gente sente inveja da pessoa no palco, sente fracassada porque vê a pessoa brilhando e compara a pessoa ali no palco com o seu bastidor. Mas na verdade a pessoa que está ali também é um ser humano comum, também tem os bastidores dela. E é isso que você tem que olhar. Quando você modela uma pessoa de sucesso e você quer seguir os passos dela, você tem que olhar o seu bastidor e comparar com o bastidor dessa outra pessoa. E atenção, não é o bastidor dessa outra pessoa hoje, mas sim lá atrás, quando ela começou. Se você está no estágio inicial, você tem que olhar os passos que essa pessoa deu para chegar onde ela chegou hoje. Não os passos que ela dá no momento, mas sim os passos que ela deu lá atrás. Ficou claro isso? É importante você comparar então o seu bastidor com o bastidor da pessoa e no momento correto, quando a pessoa passou por onde você vai passar agora. Portanto, a pessoa no palco hoje tem que ser motivo de inspiração para você e jamais de inveja, jamais de deixar você para baixo. E repetindo, enfatizando de propósito para que fique claro, para que você chegue lá, para que você esteja com brilho no palco também, olhe o caminho que a pessoa percorreu. Compare então os seus bastidores com os bastidores passado da pessoa até ela chegar lá. E agora, para concluir nossa série de top erro dos empreendedores, teoria e prática. Fuja do conceitual. Anota isso. Fuja do conceitual. Um grande erro que empreendedores cometem é entregar teoria para as pessoas e não prática. Veja bem, as pessoas não querem saber como é que a energia elétrica chega na tomada. Elas não querem saber como é formada a represa, como é que gira a turbina, como tudo isso é transmitido, enfim, como é que chega na tomada. As pessoas querem saber de colocar o aparelho na tomada e funcionar. A solução para elas. As pessoas não querem saber como uma pílula é desenvolvida, como um remédio é desenvolvido. As pessoas querem saber de tomar aquele remédio e curar a dor delas. Portanto, nada de conceito. E nós vivemos num mundo muito conceitual. Nós valorizamos demais as formações acadêmicas, não que não sejam importantes, mas na academia fala-se muito de conceito, tá? Muita informação. Agora, a prática, a receita do bolo é aquilo que as pessoas mais valorizam. Como eu sei disso? Na prática, realmente na prática. Quando você vende uma informação, ela só tem valor se aquilo resolve um problema. Se for só teoria, as pessoas não pagam por aquilo, ou se pagam, pagam muito menos. Agora, o contrário, se você resolve o problema das pessoas, as pessoas pagam caro por resolver o problema delas. Então, lembre-se sempre, nada de teorias, mas sim soluções para as pessoas. Então, o que é uma solução? É quando você vender um produto, quando você vender um serviço, transformar aquilo num método, especialmente falando de negócios digitais, dos famosos infoprodutos. Infoprodutos que são valiosos são aqueles em formato de método. E o que é um método? Método é literalmente um passo a passo.
tá? Então, ensinando você de uma forma super reduzida a construir um produto de valor para as pessoas, um infoproduto de valor para as pessoas, o que você deve fazer é descobrir a pessoa onde ela está no ponto aqui A, certo? E aí ela quer ir para um ponto B, ok? Qual é o caminho que essa pessoa tem que percorrer? Quais são os passos que essa pessoa tem que percorrer? Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Simples assim. Quebra esses passos, se precisar, quebra cada um desses passos em passos menores, mas enfim, ao fazer com que a pessoa percorra do passo 1 ao passo 5, ela vai estar percorrendo do ponto A para o ponto B, onde ela quer chegar na vida dela. É isso que nós chamamos de transformação. Tirar a pessoa de um ponto A e levar para um ponto B melhor na vida dela. Simples assim. É claro que eu falei de uma forma super resumida para você. Mas tenha essa imagem em mente toda vez que você pensar em fazer um infoproduto ou vender um serviço através da internet. Fique ciente que isso é diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora só vem com teorias. Quando você traz coisas práticas, os seus clientes vão ficar muito mais gratos e vão recomendar você muito mais para as outras pessoas. Como resultado disso, certamente o seu negócio tem muito maiores condições de prosperar do que ficar vendendo conceito. Essa sacada que eu apresentei para você aqui é simples, porém poderosa. Faz a diferença nos seus resultados. Então é isso, eu reforço agora o convite para que você conheça mais sobre negócios digitais no link junto a esse vídeo. No portal do livro existe mais material de valor para você conhecer deste mundo e também do mundo do empreendedorismo, inclusive o outro vídeo de top erros dos empreendedores. Aliás, deixei também um PDF para você baixar, para que você tenha um checklist de como você evitar os erros e como você acertar no caminho da prosperidade do seu negócio.